Padre, eu sempre começo pelo começo. Então, as minhas, Pelo Gênesis. as minhas entrevistas sempre são contando e trazendo para as pessoas que nos acompanham um pouco da trajetória de cada entrevistado, como começou. E, lógico, para conversar com o senhor, eu inicio perguntando de onde veio no seu coração esse chamado para o sacerdócio. Se isso foi natural, se isso aconteceu cedo, como é que foi na trajetória da sua vida esse encontro com Deus, para que hoje o senhor fosse, de fato, um homem a serviço dele integralmente. Eu sou paraibano, sou da cidade de Patos, na Paraíba, a Morada do Sol. Até os 15 anos de idade, eu não tinha vida religiosa ativa. Não frequentava, não participava de uma forma ativa, direta e deliberada a vida da igreja. Até os 15 anos, eu era meio que indiferente a essa vivência eclesial, essa vivência de comunidade de fé. E aí minha mãe, muito preocupada, porque eu sempre era um jovem, 15 anos, ali da adolescência para a juventude, um jovem muito caseiro. O périplo da minha vida era sempre escola, a minha casa, o meu lar, e a casa de alguns colegas. Então, minha rotina, vou ser redundante, pleonástico, era muito rotineira, era muito monótona. E aí minha mãe, ela queria fazer o que o Espírito Santo faz, renovar essa rotina, renovar esse cotidiano da minha existência, esse dia a dia da minha existência. E minha mãe soube que havia na minha paróquia de origem, na cidade de Patos, na Paraíba, paróquia Santo Antônio, uma celebração dedicada aos jovens, que acontecia aos domingos à noite, às 7 da noite. E aos 15 anos, minha mãe, ela me leva a essa celebração. Inicialmente, eu fiquei encantado com duas coisas. Olha que eu fui para lá obrigado, coagido, forçado. Mas ao chegar na celebração, eu me encantei com duas coisas. Primeiro, com os cantos. Cânticos e cantos. Eles ministrados com muita alegria, com muita efusividade, com muito entusiasmo, com muita vibração, com muita dinamicidade. Cantos carismáticos que, além de me levar a uma alegria muito constante e muito profunda, também me levavam a uma espiritualidade profunda. Então foi a primeira coisa que eu me encantei na celebração. Isso aos 15 anos de idade. A segunda realidade foi a pregação do padre. Como eu gostava muito de estudar, eu me encantei com a pregação erudita, eloquente, bastante retórica, bastante persuasiva, com uma arguição muito profunda do padre, do presidente da celebração. E a partir desses dois encantos, com o canto e com a pregação, eu comecei a ir à celebração. Não mais forçado, não mais... Já de forma espontânea. Mas agora de forma espontânea, de forma deliberada, de forma espontânea. E fui me aprofundando nas missas, nas celebrações eucarísticas, até que um dia eu disse: qual é a fonte do conhecimento desse padre? Eu disse: já sei, a Bíblia. E eu comecei a mergulhar na fonte do conhecimento do dito padre, a Bíblia Sagrada. Mergulhando na Bíblia, mergulhando, cavando, eu mergulhei na Bíblia e encontrei uma pessoa. E foi por essa pessoa que eu me apaixonei. A pessoa de Jesus de Nazaré. A pessoa de Jesus Cristo. Então eu mergulhei num livro e encontrei uma pessoa. Jesus de Nazaré. Então comecei a me apaixonar pela Bíblia, mas mais pela pessoa de Jesus. E um dia o padre fez um convite. Quem desejaria vivenciar uma semana missionária, uma semana de missões. Eu nunca tinha sido de pastoral nenhuma, movimento nenhum, serviço eclesial nenhum, agrupamento eclesial nenhum. Mas aquele convite, quem quiser participar de uma semana missionária, deve me procurar após a missa.
E aí eu o procurei. Eu me senti chamado naquela hora, como se uma flecha tivesse tocado, tivesse sido atirada no meu coração, e eu senti uma ardência, um ardor muito grandes no meu coração. E eu disse, eu vou procurar esse padre após a missa. Eu o procurei e disse, eu quero vivenciar essa semana missionária. Eu quero vivenciar essas missões. Nesse momento eu fiz, a época era vestibular, o que hoje nós chamamos de Enem. Sim. Eu fiz vestibular, passei no vestibular, passei para o curso de Direito, e à época tinha o costume de raspar a Sim. cabeça, cortar todo o cabelo e depois raspar a cabeça. E eu estava com a cabeça raspada. Fui vivenciar essas missões. Quando eu estava vivenciando essas missões, muitas pessoas, especialmente as pessoas simples, com quem eu tenho uma ligação muito profunda, uma ligação muito genuína e muito profunda, com as pessoas simples. Elas olhavam para mim, eu, um jovem, agora à época com 17 anos, ô meu filho, você vai ser padre? Eu disse, não, nunca pensei nisso não. Você tem jeito de padre, você tem comportamento de padre, você já parece um padre. E eu fiquei com aquilo na cabeça e, consequentemente, no coração. Sim. Mas aí minhas aulas começaram na faculdade, na Universidade Regional do Cariri, o Cariri cearense, lá no Crato, Ceará. Crato, Ceará. E no primeiro dia sempre tem aquela apresentação dos alunos. Na hora que eu fui me apresentar, eu me levantei para me apresentar, que eu disse o meu nome, disse de onde eu era, estava no Crato, estava vindo da Paraíba. Sim. Naquela hora, algo muito forte, o ardor novamente fez eu dizer assim para mim mesmo, aqui não é seu lugar. Aqui não é seu lugar. E eu disse, meu Deus, mas eu sonhei a vida toda chegar aqui para fazer a faculdade de Direito. Eu sonhei a vida toda viver na seara jurídica, na dimensão jurídica, no campo jurídico, sei lá, ser um advogado, um promotor, um juiz, um assessor jurídico, sei lá o quê. Mas eu sonhei a vida toda com essa seara jurídica e aquela voz ardendo dentro de mim, queimando dentro de mim, aqui não é seu lugar. E ainda cursei, fiz os primeiros períodos da faculdade, mas no período de férias eu voltei a Patos e eu fui procurar o padre da minha paróquia. Quando eu chego perto dele, antes de dizer qualquer palavra, com quem eu nunca tinha tido diálogo nenhum, conversa nenhuma, só aquela conversa muito rápida, pós-missa, de que eu queria vivenciar a semana missionária, quando eu fui chegando perto, o padre olhou e disse, diga aí, futuro padre da igreja. Eita. Foi direto. Direto. Uma flechada direta e objetiva. Diga aí, futuro padre da igreja. E aí, eu que já vinha com o coração ardendo, eu que já vinha com o coração queimando, eu que já vinha num duelo interior, numa luta interior, numa luta na alma, no coração, a partir dali, eu não tive mais dúvidas, eu preciso entrar no seminário e fazer a experiência. Primeiro pelo ardor, depois pelo amor a Jesus Cristo, depois por aquela voz que no primeiro dia de aula da faculdade disse que ali não era meu lugar, e agora pela confirmação dessa voz, por meio da voz do padre, diga aí, futuro padre da igreja.